Esperar em Deus é esperar clamando, é nunca desistir de orar, é nunca desistir de clamar a Deus. Só que às vezes quando nós estamos clamando ao Senhor, parece que a situação se agrava, parece que o problema se agrava, parece que o inimigo se levanta de todos os lados, nos colocando em situação que diante dos nossos olhos são situações impossíveis. Veja a forma que se encontrava, na forma que descreve em Salmos 40, dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. A situação era horrível, desprezível. Mas mesmo assim, diante da situação, ele clamava ao Senhor. E não foi uma oração só, não. Não foi só um clamor, não. Ele teve a paciência de continuar clamando, até que o Senhor se inclinou e ouviu a sua oração. Quanto tempo você tem clamado por uma causa? Quanto tempo você tem orado a Deus em relação a algo, só que a resposta não veio? Com o passar do tempo você desistiu. Com o passar do tempo você parou de clamar. Você não teve a paciência de esperar o tempo de Deus. Você não teve a paciência de esperar no Senhor. Quando eu deixo de orar por algo, por uma situação, eu estou sendo impaciente. Eu estou sendo impaciente com o Senhor. Eu não estou tendo a paciência de esperar, porque eu quero no meu tempo. Eu quero na minha hora. Eu quero determinar a Deus quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer e a forma que Ele vai fazer. Ser paciente, esperar no Senhor com paciência, é continuar orando, independentemente da situação, independentemente do que você estiver passando, independentemente da situação que você se encontra, talvez diante dos seus olhos, a situação é horrível, talvez diante dos seus olhos, a situação é desprezível, mas você deve ter paciência. Continue orando. Vai ser no tempo que Deus quer fazer. O tempo quem vai determinar é Ele. Não é você. Não é eu. É Ele que determina quando. É Ele que faz. Ninguém há que possa dar ordem a Deus. Ninguém há que possa apressar o tempo de Deus. Ninguém há que pode botar pressão em Deus. Ele trabalha quando Ele quer. Ele faz quando Ele quer fazer. Entenda isso. E você tem que ser paciente em esperar. Você tem que ser paciente para esperar o tempo dele, para esperar ele decidir atender a tua causa, para esperar ele decidir ouvir a tua oração. Davi vai dizer aqui: esperei com paciência no Senhor.
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou seja, eu não desisti de orar, não. A situação que eu estava era realmente horrível. O charco de lodo, um lugar horrível. Mas eu não dei força para a situação que eu estava passando. Eu não deixei que o medo matasse a minha fé. Eu continuei clamando, eu continuei orando, até Deus mudar a minha situação. E quando ele ouviu, depois de tanta perseverança, depois de tanto eu clamar, quando ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração, ele tirou-me da situação que eu me encontrava. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui? Depois que ele ouvir a tua oração, depois que ele se inclinar para ouvir o teu clamor, depois de você tanto perseverar, depois de você tanto clamar, tem transformação para o teu casamento, tem libertação para a tua família, tem milagre para a tua casa, tem porta abrindo, tem causa na justiça sendo liberada, tem prisões sendo quebradas, tem chuva de alvará. Depois que ele ouvir, você não permanece mais na mesma situação. Depois que ele se inclinar para você, para ouvir o teu clamor, depois de tanto você perseverar, da mesma forma você não vai permanecer, da mesma forma você não vai ficar. Ele vai ouvir, e quando ele ouvir, ele vai mudar esta situação, ele vai trazer a cura que você precisa, ele vai trazer o milagre que você precisa, ele vai assinar esses papéis, ele vai decretar a tua vitória, ele vai salvar alguém da tua família, ele vai libertar os teus filhos, ele vai restaurar o teu casamento, ele vai descer para resolver o teu problema. Isso é questão de tempo. E você querendo parar agora. Você pensando em desistir da tua família. Você pensando em desistir do teu casamento. Você preocupado com as contas, porque as portas se fechou. Você preocupado com esse problema, que para ele não significa nada. Para ele, isso não é problema não. Ele é a solução, até para a morte. Porque para a morte ele é a vida eterna. Você aí, preocupada, preocupado, com tantos problemas, porque o inimigo, ele sabe muito bem. E ele tenta, olha para cá, me escuta, ele tenta nos causar medo. Por quê? O medo é oposto à fé. O medo acaba reduzindo a nossa fé. E se nós temer muito, a fé acaba morrendo.
a fé acaba morrendo. O inimigo, ele quer matar nossa fé. A Bíblia vai dizer que Jesus está no barco, mas os discípulos. E Jesus dormia. A tempestade começou a soprar em alto mar. Os discípulos, eles lutavam contra a tempestade, as ondas gigantescas, o vento que soprava forte, a ponto deles temer, deles ficarem com medo. E quando eles ficaram com medo, eles perderam o controle da situação. E quando eles perderam o controle da situação, ele clamou a Jesus, dizendo: Mestre, salva-nos que pereçamos. Jesus repreendeu o vento, a tempestade, as ondas gigantescas, e falou para aqueles discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? A sua pouca fé, olha para cá, escuta, a sua pouca fé te faz você temer o inimigo. A tua pouca fé te faz você temer o problema. A tua pouca fé te faz você temer o diagnóstico da medicina. A tua pouca fé te faz você temer a tempestade. Por isso que você precisa ter fé. Você precisa confiar. Quem tem fé confia, quem tem fé espera, quem tem fé é paciente. Sabe que Deus vai agir, por mais que esteja demorando. Por mais que o problema esteja agravando, você fala: não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. É preciso ter fé. E quem tem fé vai à luta. Quem tem fé não abaixa a guarda. Quem tem fé não olha para o problema como se o problema fosse insolucionável, não, porque ele tem um Deus que é a solução para tudo. Olha o que o medo pode fazer. O medo pode fazer você perecer. A fé faz você até mesmo andar sobre as águas. Em outra tempestade, a qual os discípulos estavam ali, na quarta vigília da noite, a palavra de Deus diz que Jesus veio andando sobre as águas. Pedro disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu vou ter contigo sobre as águas. Jesus chamou Pedro dizendo: venha. E Pedro começou a andar por cima das águas. Pedro começou a andar e de repente o vento soprou. E quando o vento soprou, ele temeu. Quando ele temeu, sentiu medo, ele começou a afundar, a perecer. O medo te cega diante da solução. Sabia disso? O medo te cega diante da solução. O que fazer diante de um problema? Manter a paciência, a calma, porque logo, logo, Deus traz a solução. Manter a paciência. O vento pode soprar, a tempestade pode soprar,
Mantenha a calma, a paciência, a confiança. Saiba que Deus está no controle de tudo. Meu amigo pastor Delmo, Pai do Senhor, saiba que Deus está no controle de tudo. Isso é questão de tempo. Salmo 40, versículo 4 vai dizer: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, feliz. Feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A confiança te traz segurança. Quando você confia em Deus, você está seguro. Você está guardado, protegido. Você não tem que temer o problema, não. Você tem que temer a Deus. Temendo a Deus, você se torna uma pessoa sábia. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temendo a Deus, você fuge da aparência do mal. Temendo a Deus, você não vai dar nenhum passo sequer errado contra a vontade de Deus. E quando você está bem com Deus, o inimigo não pode tocar em você, ele pode tentar te pôr medo. Para que o medo, pastor? Para fazer você perder sua fé, para fazer você perder a sua confiança. Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Esse problema que se levantou, paz, irmã Maria, esse problema que se levantou, não é nada não. O inimigo é ilusionista. Ele se transfigura. Ele faz parecer que é, mas não é. Esse problema que se levantou não é nada não. Tenha esta confiança, tenha esta certeza. Essa dificuldade que você está... não é nada não. Passe essa confiança. Tenha esta confiança em Deus. Para de temer. Quando você teme, você começa a tomar atitudes erradas. A Bíblia diz que o plano bem elaborado é bem sucedido. Então, quando eu tomo uma decisão rápida, eu tomo uma má decisão. Até para me decidir, eu tenho que pensar, calcular. É por isso que o inimigo vem colocar medo. No sufoco você toma decisões que vai te ferir. No sufoco você toma decisões que vai te afundar. No sufoco você toma atitudes que às vezes você vai machucar alguém. É por isso que você tem que manter a paciência. Você tem que manter a confiança. O inimigo só faz parecer que é. Ele só quer te assustar. E quando ele consegue fazer isso, ele fala assim para Deus, tá vendo? Ela não confia nem um pouco em você. Ele não confia nem um pouco em você. E você acaba
de uma certa forma,